A paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foi chamados a ser um povo santo na sua graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos amados irmãos e irmãs, estamos aqui para mais um vídeo de refutação. Alguns vídeos onde alguns protestantes nos indagam, vem nos interrogando nos comentários e a gente tem que trazer. Parece até um pouco repetitivo, porque já está no canal, mas precisamos dar ênfase a essas perguntas que esses protestantes fazem. Então, quanto mais ter respostas sobre isso, mais fica provado para os católicos que nós temos resposta para as perguntas protestantes. E os protestantes não têm resposta para as nossas. Eita, menino, que quando entra aqui o sol numa nuvem, a nuvem pede do sol sair, fica ruim desse jeito aí. Isso é complicado para editar, é chato, fica ruim para vocês. Ai, olha, eu já tive toda dor de cabeça com esse celular hoje para tentar gravar esse vídeo. É complicado. Mas, irmão Fábio, esquece esse celular. Celular de pobre é ruim mesmo, fazer o quê? Vamos para o que interessa. Protestante disse assim: vocês falam que tudo tem que estar debaixo da sucessão apostólica, mas não mostra a sucessão apostólica na Bíblia. Vocês falam de sucessão apostólica, Padre Paulo Ricardo fala de sucessão apostólica, outros padres falam de sucessão apostólica, perdão, mas não mostra na Bíblia Sagrada. Eu mostro na Bíblia Sagrada. Eu mostro na Bíblia Sagrada. Sucessão apostólica. Para qualquer um. Católico, TL, espírita, protestante, ateu, quem quer que seja, eu mostro sucessão apostólica na Bíblia Sagrada. Vamos lá? Vamos tirar o couro pelo sovaco? Vamos ver se tem? Onde mais tem falando da sucessão apostólica é em Atos dos Apóstolos. Nós sabemos que a sucessão apostólica começa quando Jesus convoca aqueles 13. Perdão, é 13 mais tarde com Paulo, né? Mas são os 12. No 10 de Mateus, Jesus convoca os seus 12 apóstolos. Aí é o primeiro do magistério, os apóstolos, do magistério hierárquico. Depois vem o segundo, no capítulo 10 de Lucas, os 72 profetas ou os 72 discípulos, não é? Que é logo o segundo no magistério hierárquico. Depois Jesus tem os evangelistas, que os evangelistas são entre os dois dentre os 72, que são Marcos e São Lucas, e outros dois são apóstolos, Mateus e evangelista, que são os 4 evangelistas depois. E depois os pastores, que é os bispos. O que os protestantes não entendem sobre a sucessão apostólica é quando eles vão olhar para o magistério hierárquico de hoje, segundo a tese errônea deles, não bate com o magistério hierárquico bíblico. Por isso, a questão da sucessão apostólica e de dizer que a igreja mudou e que acabaram de destruir a igreja apostólica. Se Jesus disse que as portas do inferno não podem destruí-la, né, estarei convosco até a consumação do século. Jesus está com a sua igreja, então não tem como destruir essa igreja. Então, realmente, é uma burrice tamanha, sem medição. Essa aqui é a realidade. Porque nós vemos na Sagrada Escritura isso. Eu já expliquei no vídeo que eu trouxe sobre o magistério hierárquico, refutando um pastor. Pastor herege Rodrigo Silva, mostrando o magistério hierárquico. Por que hoje não temos o magistério hierárquico? Porque todos os apóstolos morreram. Veja, no magistério hierárquico tinha o quê? Os apóstolos. Depois dos apóstolos, os profetas. E depois os evangelistas. Veja que esse apóstolo e evangelista morreram. Não tem mais apóstolos e evangelistas. Eles morreram. Só que os apóstolos deixaram no lugar deles os bispos. Eles ordenaram os bispos para suceder eles com a morte deles, quando eles morressem. Então, os bispos assumem agora o primeiro lugar no magistério hierárquico.
do magistério hierárquico, que era dos apóstolos. Por quê? Porque os bispos, o sucessor de Pedro, eles, com o sucessor de Pedro, são os sucessores legítimos dos apóstolos. Se não entender isso aí, se não buscar compreender, raciocinar isso aí vai olhar para a Bíblia Sagrada, para o magistério hierárquico e para o magistério de hoje, que não é a mesma coisa. Lembremos que entre os 72 profetas está relacionado também ali o diaconato e o presbiterado, que é o sacerdócio, o padre. Tá? Entre aqueles, do capítulo 10 de Lucas, entre aqueles 72 profetas. Certo? Aí o magistério hierárquico de hoje é os bispos, primeiro lugar. Segundo lugar, os padres, ou seja, presbíteros. Terceiro lugar, os diáconos. Ah, mas tem doutores na igreja. Sim, o magistério hierárquico é grande. Depois tem os doutores, os santos, e aí vem. Ninguém está negando isso. Mas o magistério hierárquico que pode nos ensinar é esses três. Claro, tem os teólogos da igreja, os estudiosos, como o professor Fabiaqueno e outros, que podem ensinar a doutrina, que são liberados para nos ensinar sobre a doutrina da igreja. Quando se referem à fé. Então, esse magistério hierárquico, quando São Paulo diz, com a nossa partida, ou seja, com a nossa morte, vocês vão ficar no lugar. Vigie como nós vigiamos e cuidamos para que os lobos não venham dispersar as ovelhas. Primeiro nós vemos a ordenação dos apóstolos. Jesus ordena Pedro. Preste atenção no que eu vou falar. Jesus realiza os sacramentos em um só, em Pedro. Jesus ordena Pedro. Jesus. Você vê que a ordem de Jesus foi para os 12, né? Foi para os 12 no capítulo 22 de Lucas, versículo 19. Tomando o pão, depois de ter dado graça, partiu e deu aos discípulos, os apóstolos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que será entregue, pô, já está ordenando que eles vão entregar. Então ali já o sacramento da ordem, né? Mas veja, Jesus batizou Pedro e Pedro batizou todos os outros 11. Jesus crismou Pedro e Pedro confirmou todos os outros. Que nem eu vou trazer um vídeo mostrando tudo isso. Então nós precisamos entender para não sair por aí mentindo. Nós vamos colocar na tela. Nosso diretor vai providenciar para colocar na tela. Vejam só. Quando nós pegamos aqui no capítulo 13, a ordenação de São Paulo, nós vamos ver as ordenações dos apóstolos, que era os primeiros do magistério hierárquico, eram os apóstolos, quando morreram. Foi assumido esse primeiro lugar por seus sucessores, os apóstolos. Vamos lá, capítulo 13 capítulo 13 de Atos, a partir do versículo 2. Põe na tela, diretor. Enquanto celebravam o culto, a missa, né, fração do pão do Senhor, depois de terem jejuado, disse-lhes o Espírito Santo: separai-me Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho destinado. Verso 3, aí vem a ordenação agora de Paulo e de Barnabé, olha só. Então, jejuando e orando, impuseram-lhe as mãos e os despediram. Volta para mim, diretor. Aqui está a primeira ordenação, foi dentro do santo culto da missa. Então, esses sacramentos sempre acontecem dentro da missa, né? Sempre dentro da missa. Agora, o casamento, porque é muito longo, não acontece dentro da missa, mas sempre dentro da missa tem o batismo, né? Tem o crisma, que é dentro da missa, que é uma confirmação, não é? A ordenação é sempre dentro da missa. Quando o bispo vai ordenar padres, ordenar diáconos, sempre é dentro da missa. Missa de ordenação, né? Diaconal, presbiteral. Então sempre acontece dentro da missa, como você está vendo dentro do culto do Senhor, que era a missa. A celebração do pão, da fração do pão. Então é dentro do santo sacrifício que vem esses sacramentos de consagrações especiais, como o sacramento da ordem, como o batismo, não é? O crisma. Sempre é dentro da missa. Sempre acontece dentro da missa. Que é o correto. Para com esses 3 sacramentos, né? Vejam só, meus irmãos. Aqui está a ordenação de São Paulo
e de Barnabé. São ordenados apóstolos pelos outros apóstolos. Não é? E os apóstolos, uma vez ordenados, como Pedro foi ordenado e confirmado, depois nós vamos ver Pedro saindo, né, no outro vídeo que eu vou trazer, Pedro saiu crismando os outros. E vou mostrar na Bíblia. Sagrada Escritura. Olha só. Esse São Paulo, que foi ordenado aqui no capítulo 13 de Atos, juntamente com Barnabé, no capítulo 20, quando ele ordena os 12 bispos de Éfeso, olha o que ele diz, capítulo 20, versículo 28, põe na tela, diretor. Cuidai de vós mesmos. Paulo está falando para quem? Para os bispos, dando orientação aos bispos. Ó. Cuidai de vós mesmos. De quem? Quem? Vós. Tem muitos bispos, foram 12 que ele ordenou. E de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos, aí está, bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Olha o 29 e o 30, ó. Sei que depois da minha partida, ou seja, o Paulo está dizendo da minha partida, da minha morte, quando nós apóstolos morrermos, olha só, introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Volta para mim, diretor. Então logo você, repare meus irmãos, logo você está vendo que São Paulo está dizendo, não é palavra de Fábio, nem de padre, nem de pastor, nem de papa, do papa, é a palavra de Deus que está mostrando a sucessão apostólica. Outra vez, como eu indaguei, quando eu falei no início do vídeo, quem foi que sucedeu os apóstolos? Os bispos que nós temos hoje. Não é? Com o sucessor de Pedro. Paulo chegou a conhecer Clemente, quarto papa da igreja, trabalhou comigo no evangelho, cujo nome está escrito no livro da vida, ó. Aí está onde se tira a teologia salvífica dos papas. Todos os papas são salvos. Porque todos os papas têm seu nome escrito no livro da vida. Diz a teologia que ainda ele coloca um dedo no purgatório, ainda um dedo para entrar na eternidade. Imagina nós. Então o Espírito Santo vos constituiu vocês para pastorear a igreja de Deus. Quem é os pastores agora da igreja de Deus? Senhores protestantes. Quem é os pastores agora? Pastores vem de quê? Bispo. Veja, constituiu o bispo para pastorear, só que a de vocês, e algumas católicas mudaram o termo bispo para pastor. E outras para presbíteros. Isso aqui Paulo está falando com os 12 bispos que ele ordenou. 12 bispos. 12 bispos. Se você volta uma folha atrás, você vai ver. Quando ele batiza e ele ordena 12 bispos. Olha só. Versículo 12, precisa colocar 19, versículo 6. Precisa colocar na tela, no diretor. E quando Paulo lhe impôs as mãos, o Espírito Santo desceu sobre eles, falavam em línguas estranhas e profetizavam. Aí estavam os bispos, agora começavam a anunciar. Os bispos agora começavam a pastorear. Os bispos agora foram esses 12 bispos de Éfeso. Que você vê aí, né? Projeto de Paulo. Você vê aí, ó, Paulo continua do capítulo 9, no capítulo, né? E aí a viagem para a predica de Paulo aos anciãos, ou seja, aos bispos de Éfeso. 12 bispos que ele ordenou. É isso que nós estamos vendo aqui no versículo. No versículo 17 você vai ver Paulo em Éfeso falando aos bispos, pregando para os bispos, anunciando para os bispos. Sei que depois da minha partida, sei que depois da minha morte se introduzirão lobos, mas combatam os lobos como nós apóstolos combatemos os falsos profetas. É isso que São Paulo está indagando aos bispos. É isso que São Paulo está dirigindo aos bispos, ordenado por ele. Paulo batiza e ordena esses bispos. Batiza esses 12 homens. E eles são ordenados bispos. E agora Paulo está ministrando doutrinalmente esses bispos.
Vocês, bispos, foram chamados, foram ordenados, isso é sucessão apostólica, o Espírito Santo vos constituiu, constituição apostólica, instituição hierárquica. Vocês vão suceder, sei que depois da minha parte vocês foram escolhidos, foram consagrados, receberam a ordenação para pastorear a igreja de Deus e adquirir o seu próprio sangue. Cuidado com os lobos. Por isso que o bispo tem aquele cajado com aquele báculo. A ovelha foi desviando, ele puxa a ovelha de volta. Para não deixar a ovelha se desgarrar com a mentira e a falcatrua dos lobos. Os falsos profetas. Será que hoje esses bispos estão fazendo isso? Com essa teologia da libertação que está aí? Estão mandando mais gente para os lobos. Estão mandando ovelhas gordas para os lobos. Porque estão corroendo a doutrina da igreja. Mentindo. Defasando a doutrina da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo ainda ordena, meus irmãos, São Tito e São Timóteo. Vamos ver? Nós vamos ver aqui a ordenação diaconal. Você sabe que naquela época o bispo ia direto, o diácono ele ia direto ao bispo, né? Hoje é diácono, presbítero, para depois bispo, se quiser, né? Nem todos. Então vamos ver aqui, ó. Olha só, vamos pegar aqui Timóteo, a ordenação diaconal de São Paulo, né? 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14. A ordenação diaconal de Timóteo. Vou mostrar aqui a ordenação diaconal de Timóteo. Alguns estudiosos chegam a dizer que a ordenação presbiteral, que ele foi ordenado padre, e logo em seguida ele foi ordenado bispo. Eu vou mostrar as duas ordenações de São Timóteo, tá? As duas ordenações. E ele foi ordenado diácono não por Paulo, pelos bispos. Como aqueles 7 lá, do capítulo 7 lá, que estão ordenados, está lá na sucessão apostólica, os diáconos. O capítulo 7 de Mateus, de Atos, aliás. Atos capítulo 7, não precisa, capítulo 6, aliás, não precisa pegar, né? É que escolher aqueles 7, entre eles nós conhecemos os 2 famosos, o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, e o diácono Filipe, que evangelizou e batizou o ministro da rainha Candace, né? O eunuco. Mas veja aí, eles foram escolhidos, Pedro escolhe eles, os apóstolos escolhem esses 7, e eles são ordenados diáconos, né? Apresentaram-nos aos apóstolos, e estes orando, impuseram, versículo 7, precisa colocar aí não. Ou vamos colocar, mete na tela, diretor, 6:6, vamos lá. De Atos dos Apóstolos. Apresentaram os 7 aos apóstolos, veja aí, e estes orando, impuseram-lhe as mãos. Volta para mim, diretor. Aí está. A ordenação dos diáconos, que são, hoje no magistério, você viu dos bispos. Paulo falando para os bispos, agora você viu o que? Dos diáconos. E aqui, alguns estudiosos chegam a dizer que foi uma ordenação presbiteral, ou seja, Paulo foi ordenado padre, sacerdote. Nós sabemos que é depois que os bispos vão ordenar os padres, tá? Mas veja, olha só, versículo, vamos colocar aí, 1 Timóteo 4,14, na tela, diretor. Olha como Paulo diz, ó. Não negligencieis o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia quando a assembleia, ou seja, quando a igreja, quando a assembleia dos bispos, ou seja, dos anciãos, te impuseram as mãos. Volta para mim, diretor. Peraí, aqui está falando o quê? De uma ordenação, de uma das... Timóteo teve 2 ordenações. Aqui é uma das ordenações, não é?
que é muito discutida. Alguns estudiosos, e a grande maioria, diz que era a ordenação diaconal de Paulo. Outros dizem que foi a ordenação presbiteral de Paulo. Agora nós vamos ver, nós estamos vendo aqui que ele foi ordenado, um desses dois, ou diácono ou sacerdote, ou padre. Agora nós vamos ver de Paulo, não, de Tito. Timóteo, ordenado pelos bispos. Já a Assembleia dos Anciãos, ou seja, a igreja dos bispos, que impuseram as mãos. Então ele foi aquele que recebeu uma ordenação. Não sabemos se é diaconal, 100%, ou se é presbiteral. De uma coisa nós sabemos, que ele foi ordenado bispo por Paulo. Vamos ver quando ele é ordenado bispo por Paulo, só passando uma folha. Vamos ver. Olha só. 2 de Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Põe na tela, diretor. Por este motivo, eu te exorto a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste. Olha, ele está falando do dom. Esse dom do que? Da ordem. Sacramento é dom. Ó, pela imposição das minhas mãos. Volta para mim, diretor. Pacatá. Aqui está. Essa daqui é a prova que condiz com a tradição da igreja. Que São Timóteo foi ordenado bispo. Que São Timóteo foi ordenado bispo por São Paulo. Só que diácono, nós vimos a primeira ordenação de São Paulo. Então a primeira ordenação de São Paulo não se sabe ao certo. Naquela época ainda não tem os presbíteros, os apóstolos, com a morte dos apóstolos, é que os bispos vão começar a ordenar os padres, que têm uma função maior do que os diáconos. As funções do diácono naquela época eram as funções dos padres hoje, sabia? Quando não tinha os padres. Isso mesmo. O diácono podia celebrar. É isso mesmo que eu estou te falando. Os diáconos celebravam. Esses 7 diáconos aqui, eles celebravam igual os padres hoje. Só que os bispos, eles ordenaram, os bispos, aqueles sucessores dos apóstolos, eles começaram a ordenar padres, que chamamos de presbítero, né? Que está logo abaixo do episcopado, presbiterado e o diaconato. Então o diaconato ficou com uma função pouco menor, só podendo agora realizar 2 sacramentos, o casamento e o batismo. É o que o diácono pode realizar de sacramentos hoje. Sendo que na igreja primitiva os diáconos realizavam todos os sacramentos. Como está aqui na Bíblia Sagrada, eu posso provar e mostrar isso. Mas tudo foi sendo organizado, os papas foram organizando a liturgia. São Clemente, quarto papa da igreja, chama essa imposição das mãos pós-batismo de confirmação do batismo, ou seja, de sacramento do crisma. Então, por isso, os papas eles vão organizando a liturgia. Aparentemente, parece estar um pouco desorganizado. Paulo diz, Cristo me chamou a batizar, mas para pregar o evangelho, o anúncio. Então, para que ele pudesse ter livre acesso à pregação do evangelho, ele ordenou bispos para a igreja de Éfeso. Os outros apóstolos ordenaram diáconos. Está aqui na Bíblia. Essa é a ordenação episcopal de Timóteo, né? Vamos ver aqui Tito 1,5. Tito 1,5. Põe na tela, diretor. Tito 1,5. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. E aqui Paulo vai dizer, volta para mim, diretor, na continuação ele vai dizer como que tem que ser o bispo. Veja, Tito, outro bispo ordenado por São Paulo. Não encontramos aqui na Bíblia onde Paulo diz, eu também te impus as mãos, como está em Timóteo, para Timóteo, que está lembrando muito a Timóteo da sua ordenação. Não esqueça esse dom. Sempre está lembrando a graça da ordenação episcopal. Nós sabemos que o quarto papa da igreja, São Clemente, ele era diácono.
São Clemente ele era diácono, e de diácono ele foi ordenado bispo pelo próprio São Pedro. Pedro ordenou São Clemente bispo, o quarto papa da igreja, São Clemente. Ele era diácono. Nós sabemos que teve vários papas que eram diáconos naquela época, porque ainda estava para nascer os padres, os presbíteros, ainda estavam para serem ordenados, como nós temos hoje, não é? Na sucessão, no magistério de hoje, eles estão abaixo dos bispos e acima dos diáconos. Então veja, meus irmãos, o diácono sempre está a serviço do bispo, né? Proclamando o evangelho, servindo a mesa, o altar, Não sei muito dizer se o diácono está às ordens do padre, como era na igreja primitiva. Eu sei dizer na igreja primitiva que eles seguiam apenas as ordens dos bispos e não dos padres. Eu não sei dizer hoje. Certo? Talvez se tenha mudado. Mas então nós vemos aqui, também na igreja primitiva, que os bispos ordenavam outros bispos. Eu não sei hoje. Parece que hoje só quem ordena o bispo é o Papa, né? Posso até estar enganado, mas parece que bispo não pode ordenar outro bispo. Tá aí uma coisa que eu sou leigo. Irmão Fábio, que vergonha, nunca estudei, meus irmãos, mas a minha cabeça é mais esquecida do que não sei o quê. Tudo isso eu estudei, há muitos anos atrás. E o estudo que eu tive foi que só quem pode ordenar um bispo é o Papa. Porque ele é sucessor dos apóstolos. E foi os apóstolos que ordenavam os bispos. Mas aqui Paulo está dizendo para outro bispo, Tito, o seguinte. Não precisa colocar na tela, diz, ó. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos, ou seja, estabeleceres bispos. Estabelecer é o mesmo que ordenar. Em cada cidade, de acordo com as normas que te tracei. Era para ter uma explicação de alguma coisa, mas não tem. Aí ele vai dizer de que jeito tem que ser o bispo. As características de uma pessoa para ser bispo, né? Ele diz, deve ser escolhido entre quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta ou de insubordinação. Então ele vai dizendo, aí no 7 diz, porque é mister que o bispo seja irrepreensível. Está falando dos anciãos, que são os bispos, ou não está falando? Então nós vemos aqui na igreja primitiva, nós vemos que outros bispos eram ordenados. São Policarpo mesmo, São Policarpo ordenou outros bispos. Se eu não estou aqui errado, Santo Irineu de Lyon Santo Irineu é Santo Eusébio. Acho que é Santo Irineu de Lyon, se eu não estou aqui enganado, alguém me corrija aí se souber. São Policarpo ordena ele bispo. Santo Irineu. Eu acho que é Santo Irineu, se eu não estou enganado. Então, nós vemos que na igreja primitiva, bispos ordenavam outros bispos. Não sei hoje responder. Cabe a você que sabe mais do que eu, aí nos comentários dizer, irmão Fábio, um bispo não pode ordenar outro bispo nos dias de hoje, só o Papa mesmo pode ordenar. Porque eu só conheço bispo, eu conheço vários bispos que foram apenas ordenados pelo Papa, tá? Se você conhece bispos que foram ordenados por outros bispos por ordem do Papa, porque nós estamos vendo que mais atrás só o Papa podia canonizar. E nós vemos que alguns bispos canonizaram os santos mártires de Cunhaú, no Rio Grande do Norte. Que nem a igreja católica maronita, o patriarca, ele é quem canoniza os santos dessa igreja, desse rito. Entende? Eu não sei que pode o Papa dar uma liberar para que possam fazer isso. Que os bispos possam fazer isso. Quem souber, coloca aí. Meus irmãos, isso aqui está aprovado na Bíblia, mostrando com Bíblia a sucessão apostólica dentro da Sagrada Escritura. E esse magistério que temos veio desse magistério hierárquico. Nasce desse magistério hierárquico, entende? Porque o magistério hierárquico morreram, né?
Tinha que ficar um magistério no lugar, para não acabar a igreja de Cristo. Deus abençoe a todos e até a próxima vez, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre vive.